vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
início ao nosso programa no dia 24 de setembro de 2023. E como o Walter sempre fala, né? O tempo está passando muito rápido. O nosso tema hoje é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto é a conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão, que se cumprem nos nossos dias, e no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar os capítulos 1 ao 4. Amém? Amém. Nós vamos à primeira pergunta, lendo o livro de Cantares, no capítulo 1 ao 4, identifique onde estão as figuras proféticas do Espírito Santo encontradas nos textos. Cite o texto e vocês vão fazer um comentário, tá bom? Amém. Vamos assistir o vídeo do pastor Alexandre Cruz, de Macaé, Rio de Janeiro, pastor Eduardo Rodrigues de Palhoça, Alisson Barbalho, de Porto Velho, e Andrei Paradela, de Governador Valadares. Vamos assistir os vídeos? Identificando a figura profética do Espírito Santo, no livro de Cantares, capítulo 2, verso 12, o texto diz assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A voz do Espírito Santo, nessa última hora, tem sido proclamada em toda a terra. A igreja fiel, identificando os sinais proféticos, ela anuncia a volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus deixou escrito, através do apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando escrevia as 7 cartas às igrejas da Ásia, a seguinte palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar ali no capítulo 1, 6 passagens da figura do Espírito Santo. Nós vamos encontrar ali no verso 2, quando nós encontramos a figura do amor. No verso 3, ela aparece ali como um unguento. Nós vemos aqui no verso 4, também aparece com a figura do amor. No verso 5, nós encontramos como a figura de Salomão. No verso 12, nós vamos ver a figura do nardo. E no verso 15, com a figura das pombas. Nós vamos ver agora no capítulo 2 do livro de Cantares 7 passagens que falam sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver ali no verso 3, nós vamos ver sobre as suas sombras quero descansar. No verso 4, no verso 5 e no verso 7, nós vamos ver a figura do amor ali sobre o Espírito Santo. No verso 12, ele aparece como as flores. No verso 13, ele vai aparecer como os figuinhos. Os figuinhos já deram, as figueiras já deu os seus figuinhos, os frutos do Espírito Santo. E ali no verso 14, a voz da rola. No capítulo 3, nós vamos observar também que ele já aparece ali no capítulo 4, quando fala aquele que me gerou. No verso 5, vai falar do amor. No verso 6, fala da operação do Espírito Santo como as colunas de fumaça. No 7, nós vamos ver novamente a figura de Salomão como a figura do Espírito Santo. Ali nós vamos ver também no verso 10 do capítulo 3, como os assentos de púrpura, que fala do poder do sangue de Jesus, a ação do Espírito Santo. E no verso 11, nós vamos observar novamente a figura de Salomão como a... E por fim, ali no capítulo 4, nós vamos ver no verso 1, que vai falar: os teus olhos são como os olhos das pombas. Nós vamos ver no verso 3 que o poder do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, ele vai aparecer como fio de escarlate. Lá no verso 10, ele fala que belos são os teus amores. No verso 13, ele fala como a figura do nardo, como unguento, cheiro, perfume agradável. E no verso 16, ele vai falar: ó vento do norte, ó vento do sul, vem. Então também a operação do Espírito Santo. Amém? 5 passagens nesse capítulo 4 do livro de Cantares. A paz do Senhor Jesus a todos. Em Cantares, capítulo 1, verso 14, nós podemos identificar a operação do Espírito Santo da seguinte forma: como um cacho de chipre nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. A expressão cacho de chipre nas vinhas de Engedi fala da operação do Espírito Santo no meio da vida da igreja, já que Engedi fica fora dos termos de Israel. Então profetiza sobre o derramar do Espírito Santo sobre a igreja gentílica. E essa ação do Espírito Santo
que sustenta a igreja, que faz a igreja conhecer o amado, o Senhor Jesus, conhecer também o amor de Deus Pai e toda a revelação e bênção que eles têm para nos mostrar e nos dirigir. Então, o Espírito Santo é para nós precioso. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Em Cantares 1:3, nós vemos o Espírito Santo na expressão unguento derramado, que é uma igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. Nos demais versículos, nós veremos as consequências disso. Em Cantares 1:8, as réguas de Faraó, que fala de uma igreja que obedece à orientação do Espírito Santo. Em Cantares 1:10 e 1:11, os colares, o ouro e a prata, que falam dos dons espirituais, do poder de Deus e da salvação na vida da igreja. Cantares 1:12, o meu nardo exala o seu cheiro, que é um bom testemunho, um bom cheiro de Cristo. Cantares 1:15, os olhos como os das pombas, falam do servo que ele é humilde, ele obedece ao Senhor. Em Cantares 2:3, o fruto doce, que é a palavra revelada. Em Cantares 2:5, nas passas e nas maçãs, falando do sustento e do amor de Deus na igreja. Cantares 2:8 e 2:10, nós vemos: ouço a voz do meu amado, e ele chamando, vem. Quem faz essa anunciação no meio da igreja é o Espírito Santo. Cantares 2:12 e 2:13, as flores na terra e as vides em flor, falam dos frutos, dos dons também na vida da igreja. Em Cantares 4:1, 4:2 e 4:3, nós vemos o cabelo ordenado, na expressão o rebanho, e os dentes também, como um rebanho de ovelhas. E também os lábios como um fio de escarlata, que são uma igreja sábia, porque ela foi purificada com o sangue de Jesus. Então, ela é alva, é limpa. Em Cantares 4:7, em ti não há manchas, na mesma ação. Cantares 4:11, os lábios que destilam mel, no leite, nos vestidos, que são vestes de salvação, e mais uma vez, no bom cheiro de Cristo. E em Cantares 4:12, um jardim fechado, porque a igreja ela é separada para o Senhor. Para o Senhor. Meus irmãos, nós ouvimos e vimos 4 respostas. Mas antes de nós começarmos, eu queria apresentar a vocês Samuel da igreja de Cubango, Isabelle, com 2 L's e Y no final, Isso. da igreja de Alcântara em São Gonçalo. Alcântara, São Gonçalo. Vinícius, Vitor, da igreja de Caraí. E hoje Samuel, da igreja de Vidreira. Samuel, vamos ver aquilo que você encontrou no capítulo número 1. Nós vamos fazer por parte, não vamos fazer como eles responderam. Nós vamos analisar capítulo por capítulo, tá? Quais são as figuras proféticas que você achou do capítulo 1? Amém, pastor. Então, no primeiro capítulo, existem algumas figuras. E para ressaltar aqui entre nós, tem, por exemplo, no primeiro versículo, Salomão, que é o autor desse livro, que assim como Davi, em diversos salmos, Davi, ele fala sobre alguns aspectos da vida dele que são proféticos. Da mesma forma, Salomão. Mas existe também a parte humana, que não pode ser tirada, né? Como Davi, por exemplo, que teve pecado com Batseba. Mas naquilo que é profético e perfeito, isso sim é o que aponta para o Espírito Santo. Então, isso Salomão como figura do Espírito. No segundo, tem a questão do amor, que é maior do que o vinho, melhor do que o vinho. E depois também é interessante que fala com os beijos da sua boca me beijou. Só fala para a gente quais são os versículos que é para eles entenderem. Versículo 2 tem isso, melhor é o seu amor do que o vinho. E é interessante que Salomão, ele fala sobre isso, mas depois Paulo, ele fala na carta aos Romanos, ele fala que o reino de Deus, o reino dos céus, não é bebida, nem comida, mas é alegria e justiça no Espírito Santo. Amém. Então acaba que o vinho, ele pode até trazer essa alegria, mas não é comparado à alegria do Espírito Santo. É passageiro. Exatamente. É passageiro. Passa. Exatamente. E também no verso 3 tem outra figura, que é unguento. Aí, lendo isso, me remeteu à passagem em que Maria, ela derrama um unguento sobre os pés de Jesus, e que o unguento era um recurso medicinal, era algo que servia para preservação cadavérica, para deixar o cadáver em bom estado, mas é profético,
como nós bem sabemos, porque fala de uma preservação do Senhor Jesus no meio da igreja, no meio do corpo, e também do derramar do Espírito mais uma vez. Aí seria interessante, porque no 4 também fala a mesma coisa do 2, o amor que é melhor do que o vinho. Mas eu gostaria agora do comentário do irmão Vitor acerca do sol resplandeceu no verso 6. Amém. Pastor, no verso 6 diz: não olheis para eu ser moreno, porque o sol resplandeceu sobre mim. Essa resplandecência do Espírito Santo sobre a igreja resplandece a revelação. Essa revelação que nos tira da escuridão, nos tira do lugar que estávamos no mundo, e faz resplandecer o sol da justiça que nasce sobre cada um de nós. E através dessa revelação, aqui contida pelo Espírito Santo, contida no verso 6, a luz do sol ela resplandece sobre a sua igreja. E assim caminhamos como um só corpo, em um só caminho, que é reto até a eternidade. Não um caminho de escuridão, como o mundo se encontra hoje em dia, mas um caminho de luz pela revelação do Espírito Santo. Amém. 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 Mais alguma coisa? Então, tem outras figuras ainda. Por exemplo, um comentário que poderia ser dado pela irmã, no versículo 9, sobre as éguas dos carros de Faraó. Sim, é bastante interessante, porque o irmão falou da luz do Espírito Santo que resplandece sobre nós. Então, quando nós temos a luz da revelação, a gente não fica apenas nesse conhecimento, mas a gente prossegue nisso, prossegue em conhecer o Senhor. Então, a gente precisa fazer uso do quê? Das armas espirituais. Então, quando ele fala das éguas do carro de Faraó, por que ele faz essa comparação? Porque elas eram equipadas, elas eram preparadas para a batalha. Então fala de um preparo da igreja em usar o que? As armaduras, porque para ele usar essa figura era porque era uma imagem notável, era uma imagem significativa ali. Então, a todo aquele respaldo que aqueles animais ali eles tinham, eles não eram superficiais, eles tinham um propósito. Então, as armas espirituais que o Senhor nos disponibiliza, elas têm um propósito também. Então, quando lá em Efésios 6 fala da armadura, do escudo, do capacete, fala de todo esse equipamento, é porque é uma proteção para o servo do Senhor. Então, nós devemos fazer uso dessas armas espirituais, porque o Espírito Santo ele testifica em nós aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem do Senhor, aquilo que nós devemos nos afastar, aquilo que deve nos aproximar do Senhor. Então, nós devemos estar revestidos dessas armas espirituais também. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel profético na nossa vida, de nos dar essa direção, de nos dar esse amparo, não é? De abrir os nossos olhos espirituais, porque nós vivemos uma batalha espiritual, né? Lá no Novo Testamento fala, né, que a nossa luta ela não é contra a carne, né? Ela é contra potestades e espíritos. Então, mas nós não temos em nós o espírito que é do mundo, nós temos em nós o Espírito Santo que nos equipa nessa batalha espiritual. Amém. Então, agora comentando mais pra frente, só um versículo à frente, fala do pescoço com os colares. É interessante que tem uma passagem lá em Provérbios 8, a partir do verso 8 que fala: riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Fala no 21 também, para fazer herdar bens permanentes. E também tem um louvor das crianças, que foi até revelado do pastor Amadeu, que fala dos dons espirituais que são como pedras preciosas. Então, na presença do Senhor, nós temos riquezas que são celestiais. São melhores que o vinho, são melhores que o ouro e a prata. São riquezas do céu. Como o Senhor Jesus advertiu para nós não acumularmos riquezas aqui, onde a traça tudo corrói, mas no céu, onde tudo é durável. Glória a Deus. E também, no verso 12, outra figura que é o nardo, que exala o bom cheiro, que tem a questão do perfume de Cristo, que é aquilo que faz com que nós sejamos bem identificados, porque dá uma identidade, uma identificação. E também tem outro versículo com uma figura que eu vou deixar para o irmão Samuel Mochara comentar acerca dos olhos que são como os das pombas. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. É interessante, até mesmo na contribuição do primeiro irmão, do pastor Alexandre, naquilo que é a voz da rola, ouve-se, já se ouve neste momento. Nós, nesse momento, ouvimos a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. E é interessante desse verso 15, principalmente quando diz assim: os teus olhos são como das pombas, para que nós venhamos a estar atentos ao falar do Espírito Santo neste momento que estamos vivendo. Nós precisamos ter justamente esses olhos como das pombas,
porque fala dos olhos daquilo que vem do Espírito Santo, fala daquilo que é a revelação que vem do Senhor. E assim como a visão das pombas, é interessante que ela enxerga até mesmo aquilo que não está à vista. E agora a igreja fiel, ela alcança aquilo que não está à vista, porque estamos revestidos pela visão do Espírito Santo. E justamente como os irmãos colocaram, sob o sol, até mesmo vendo o que há à frente. A igreja não é uma igreja que anda segundo o seu próprio entendimento, segundo o caminho que quer, mas ela anda segundo o caminho que o Espírito Santo leva a ela. Amém. É uma igreja que consegue ver adiante, ela não vê apenas o que está perto, mas ela é uma igreja que vê ao longe, vê ao perto. E por isso é interessante essa passagem, seus olhos como das pombas, fala justamente dessa revelação que o Espírito Santo tem nos dado nesse momento. Amém. Não, com isso fechamos o primeiro capítulo. Bem, não sei se todos entenderam a nossa proposta. A nossa proposta é capítulo por capítulo os comentários das figuras proféticas. Isabelle, você agora está com a responsabilidade do capítulo número 2. O capítulo de número 2, assim como os outros, ele é muito rico, né? Nós achamos realmente várias passagens, né? Muitas figuras apontadas. Mas eu gostaria até de destacar alguns que o pastor Eduardo ele comentou, né, quando ele fala ali do fruto doce ao paladar, que está no versículo 3, para os irmãos acompanharem, e ele também destacou a voz da rola, né, ali no versículo 6, no versículo 12, não é? E eu vou começar aqui pelo versículo 3, do fruto doce ao paladar, começar até já em Apocalipse, porque lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, fala do livrinho doce, que João ali, ele come, ele fala que era doce como mel, por quê? Porque a revelação, o evangelho, ele é doce para nós, então a gente tem essa doçura, essa coisa que sacia, né, no nosso paladar, né, porque o doce, ele traz essa sensação de saciedade, e o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a nossa alma precisa. E lá em Salmos, Davi, ele fala: se eu me esquecer de Jerusalém, se apegue a minha língua ao meu paladar. Por quê? Porque a nossa vida, ela perde o sabor, ela perde a doçura se a gente não tiver a presença do Senhor, se a gente não tiver o Espírito Santo na nossa vida. A gente fala, né, que toda a nossa vida, ela é pro Senhor. Nós temos um louvor na obra, né? O sentido de viver encontramos em Jesus. Então, se a gente não vive essa novidade de vida, se a gente não vive essa doçura, a gente não tem esse prazer, né? Essa alegria que vem do Senhor. A direção também do Espírito Santo ali apontada no versículo 4, né? Levou-me. Então fala da direção do Espírito Santo. A gente lembra novamente ali de Isaac, de Rebeca, de Eliezer, né? Porque Eliezer ali, ele tipifica o Espírito Santo. O que ele faz? Ele pega a Rebeca, ele identifica a Rebeca, né? Porque o Senhor, ele vai nos identificar. Então nós temos os adornos, né? Que os irmãos já comentaram também, né? Os dons, as pedras preciosas. Então ele identifica e ele leva até o noivo, que é Isaac. É isso que o Espírito Santo faz. Então nós nos deixamos conduzir, né? Pelo Espírito Santo. Tem um versículo lá no livro de João, capítulo 21, versículo 18, né, que diz no finalzinho ali do versículo, que é: quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Porque o nosso entendimento, ele é limitado, né? Às vezes a gente não entende a direção, mas a gente confia no Senhor para nos conduzir. Então, tem também um outro versículo em Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então a gente deixa o bom espírito do Senhor, né? A gente deixa o Espírito Santo conduzir a nossa vida, porque a gente sabe qual é esse caminho, né? Para onde esse caminho está nos levando. E o pastor Eduardo também comentou sobre a voz da rola, né? E até o pastor Alexandre também comentou um versículo que eu tinha destacado aqui: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é? E lá no finalzinho também de Apocalipse tem um outro versículo que fala do não é nem quem tem ouvidos ouça, mas é o Espírito e a esposa dizem vem. Então quem tem ouvidos ouça, porque é isso que o Espírito Santo faz nos nossos dias, não é? Ele está anunciando que Jesus vai voltar, né? Que nem no Velho Testamento os atalaias
né, eles anunciavam que o rei estava voltando. Glória A gente tem o Atalaia, o Espírito Santo, nós mesmos sendo usados no Espírito, nós anunciamos a volta do Senhor Jesus. Amém. Não é? Então, tem essas ações aqui proféticas nesse capítulo, fala também da operação do Espírito Santo até na nossa própria vida, no versículo 5, né, que é o Confortai-me, e a gente vê lá no capítulo de João 14, versículo 16, deixarei outro Consolador até que eu venha. Então a gente tem essa ação do Espírito Santo na nossa vida, que a gente sabe que a gente passa por aflições, né, por muitas lutas, mas a gente tem a ação do Espírito Santo. Então quando ele fala desse Confortai-me, a gente lembra dessa ação consoladora do Espírito Santo. E a gente também vê aqui outro versículo que fala da mão esquerda, né? Esteja a sua mão esquerda debaixo da minha cabeça, no versículo 6. Então fala de uma mente que ela deve ser firmada no Senhor, né? E fala de uma mente, de um pensamento que deve estar voltado para as coisas da eternidade, né? Essa passagem está até em Isaías 26:3, dessa mente firmada no Senhor. E também fala, o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Tem essa passagem lá em Colossenses, também fala, pensai nas coisas que são de cima. Em Mateus fala, amar o Senhor de todo pensamento. Então, quando nós amamos o Senhor, nós buscamos ao Senhor, a mão dele está debaixo da nossa cabeça. Né? Nós temos a nossa mente firmada, nós temos uma direção, a gente não está confundido, né? A gente não está com os pensamentos embaraçados, mas nós temos uma direção, nós vivemos, né, esse Espírito, essa ação do Espírito Santo, que dá até os frutos, né, que o irmão vai até comentar agora sobre os frutos do Espírito, né, em consequência dessa vida diante do Senhor. Amém, pastor. A irmã comentou no versículo 3, né, sobre o fruto que é doce ao meu paladar. E nós podemos ver mais à frente, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, onde Paulo descreve quais são os frutos do Espírito. Ele cita gozo, paz, longanimidade, mas o primeiro fruto a ser descrito é amor. O amor do noivo pela sua noiva, aqui profetizado no livro de Cantares, como o Samuel chegou a dizer no capítulo 1, né? Do amor que é melhor que o vinho. Aqui esse amor que é melhor que o vinho, ele é doce ao nosso paladar, porque não se trata de um amor carnal, amor da razão, porque esse amor do homem que está na quarta medida, ele leva uma felicidade que ela é momentânea, uma alegria que é passageira, assim como o vinho. Mas é melhor do que o vinho, porque esse amor é profético, é um amor que transcende da eternidade. Esse amor que faz com que nos guiemos como uma única igreja que ama cada vez mais a volta do Senhor Jesus. Amém. Posso fazer um comentário? Claro. Eu achei muito interessante estar falando dele, amor que transcende, né? Porque transcende que está além. E até uma vez, eu analisando ali 1 Coríntios 12, dos dons espirituais, eu li, fé é um dom, sabedoria é um dom. Tiago fala, quem quiser pode pedir sabedoria. Mas aí eu parava para pensar, mas o amor também deveria ser, porque 1 Coríntios 13 fala, né, que o amor descreve diversas características para um amor que não dá para ser só humano. É isso que o irmão está falando. Esse amor que transcende de fato. O amor também acaba sendo um dom nessa perspectiva. Muito interessante. Mas aproveitando que eu tomei a fala, já vou comentar o meu versículo, que é o versículo 11. Porque eis que passou o inverno sobre as pessoas se foi, o inverno espiritual. O profeta Joel ele fala sobre isso, porque o Espírito Santo teria a efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá calor, que é quente, que aquece a igreja. E é por isso que o inverno passa. Mas nesse último tempo também uma coisa que acontece é que conforme o mundo vai ficando mais escuro, o amor das pessoas vai esfriando, e é necessário um amor que transcenda, não é? É interessante que cada vez mais as trevas ficam densas, mas a luz fica mais forte. Isso é interessante, porque quanto mais enegrece o mundo, mais resplandece a igreja, que é o comentário, inclusive, do irmão no primeiro capítulo. Quanto mais escurece, mais há necessidade de você ter a luz mais forte. Exatamente. Isso. Mas alguém vai falar? Você. Eu também tenho uma contribuição desse capítulo 2, pastor, que está justamente no verso 13, quando diz assim, as vides em flor exalam o seu aroma. As vides, nesse momento que estamos vivendo, fala justamente da igreja que nesse momento já está dando flor. Ou seja, o Espírito Santo já está operando no meio da igreja nesse momento e por isso ela exala flor. E é interessante, até complementando o que os irmãos falaram, que o Espírito e o Senhor Jesus ele não vem para buscar bens materiais, não vem para buscar algo que vem de nós, mas vem justamente para colher aquilo que
que o Espírito Santo está gerando em nós, Sim. que são justamente os frutos. Sim. É interessante no livro de Cantares, até mais à frente, quando, na expressão jardim fechado, nós somos o jardim do Senhor. Somos um jardim selado pelo nosso Deus, ser separados pelo Espírito Santo. E nesse jardim é onde está sendo preparado esses frutos que o Senhor Jesus está se preparando para recolher. Ele não vem para recolher nada que vem do homem, mas vem para recolher aquilo que vem dele. Interessante, complementando até mesmo o que a irmã falou sobre Rebeca, o Espírito Santo está adornando a noiva do Senhor, a noiva profeticamente, que é a igreja, nesse momento que estamos vivendo. Ou seja, nada que tem em nós vai ser recolhido, ou seja, ela já é logo identificada. É interessante na passagem de Gênesis, quando Rebeca já se apresenta ao seu irmão, a primeira coisa que o irmão vê não é a sua irmã naquilo que ela levou junto ali ao poço, mas a primeira coisa que ela vê é os adornos que o Espírito Santo deu a ela. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, o mundo hoje em dia tem visto, tem identificado. E muitos até se perguntam, quem é esta? Quem é esta? Até mesmo lá na frente, após o arrebatamento da igreja, muitos falarão, quando voltará para o milênio, quem é esta? Quem é esta? É porque brilha nas trevas. Exatamente. Isso. E é interessante também, até mesmo complementando mais a irmã, naquilo que a nossa mente se molda. Me lembrou muito da passagem de Jacó. Jacó, no momento que ele estava na sua casa, ele moldava a sua cama, mas no momento que ele sai da sua casa, sai da sua parentela, ele vai realmente viver aquilo que era a experiência que ele tinha que ter com o Senhor. A primeira noite que ele passa, justamente ele coloca a sua cabeça na rocha, na pedra. E não é mais a cabeça dele que molda a rocha, mas agora é a rocha que molda a sua mente, e assim somos nós. Aleluia. Nossa mente agora não é mais moldada por nós mesmos, mas é moldada pelo Espírito Santo, moldada pelo Senhor. Sim. Então é interessante essa colocação, colocar aos textos. Você descansa e coloca a sua cabeça sobre a pedra que é Jesus, ele que molda você. Amém. Não é isso? Bem, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pastor, esse capítulo 3, apesar de ser um pouco menos extenso do que os outros, ele tem muitas bênçãos aqui nesse capítulo. E eu comecei achando pelo verso 6, que já começa dizendo quem é este que sobe do deserto com colunas de fumaça. E na parte que diz, perfumada de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos. O verso começa dizendo como colunas de fumaça, sabendo que a fumaça é proveniente daquilo que é do fogo, né? O fogo do Espírito Santo, que queime nossos corações, que arde nossos corações, e esse fogo que mantém nossas candeias acesas. Vamos dar a parábola das virgens, né? No capítulo 25 de Mateus, as virgens que não tinham as candeias cheias de fogo, elas não foram reconhecidas. Mas há uma igreja que é reconhecida. Aqui no capítulo 3, começa com a pergunta que Samuel até fez. Quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta? E nós sabemos quem nós somos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós podemos dizer, eu sei que tenho crido, você sabe que tenho crido, cada um aqui sabe, porque nós cremos no Senhor, e aqui o Espírito Santo, aqui da fumaça que desce, e ela, fumaça que faz com que nós remetemos a presença do Senhor. Lembrando da história de Israel quando estava no deserto, que era guiado pela coluna de fumaça, como disse o pastor na contribuição. E hoje nós também somos guiados pelo Espírito Santo. Partindo dessa premissa de ser guiado, o verso 7 fala da lideira de Salomão. A lideira, que é um carro, só que individual, carregando o Salomão. E esse carro, proveniente do Espírito Santo, ele nos guia, porque nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo. Como está escrito também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que nos fala: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Como nós temos visto também na mensagem do pastor Marcelo, na adoção do Pai, em Cristo, nós somos filhos de Deus, somos adotados por Ele. E hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo, e ser guiados pelo Espírito Santo nos faz ser, posteriormente, por conseguinte, filhos de Deus. E é por isso que nós amamos o nosso Senhor e temos certeza da salvação que o Senhor trará para nossas vidas. Além disso, o verso 10 fala das colunas de prata e do assento de púrpura. A púrpura, que ela é até naturalmente associada à nobreza, à realeza, assim como nós, através do sacrifício de Jesus,
nós fomos constituídos reis e sacerdotes do seu reino. E onde entra o Espírito Santo nisso? No sacrifício de Jesus. Quando ele verte o seu sangue em favor de nossas vidas, o Espírito Santo é derramado. E através desse derramamento do Espírito Santo, hoje nós somos irmãos em um só corpo, proveniente do Espírito Santo, caminhamos em uma só caminhada. E eu permiti aos irmãos e aqueles que quiserem, então são apenas 3 versículos que encontramos no capítulo 3, aqueles que desejarem trazer essa contribuição para esse capítulo. Eu gostaria até de complementar uma fala do irmão, da Liteira até, porque fala dessa condução do Espírito Santo, também aponta muito, né, para o aspecto profético da salvação, que ela é individual, porque a Liteira é um veículo que ele é individual, não é? Então, eu separei até uma passagem em Salmos 62, 12, que fala: "E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras." Então, da mesma forma que, por exemplo, aqui no 8 fala todos armados a espadas, no versículo 8, e lá no capítulo 1 fala das éguas de Faraó, porque essa armadura, ela é individual. Eu não posso dividir a armadura espiritual com ninguém, né? Verdade. Cada um deve ter a sua. Então, fala das aparelhagens das éguas de Faraó, a espada, que também é uma arma individual, a gente não tem como dividir, né? Então, cada um vai buscar a revelação da palavra do Senhor segundo o Espírito Santo. E a Liteira, ela fala disso, porque a gente sabe que a gente deve buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu posso orar pela vida do irmão, mas eu preciso cuidar da minha própria salvação e deixar primeiro que eu seja conduzida, não é, pelo Senhor. Então era essa a contribuição que eu queria fazer. Amém. Eu vou comentar rapidinho, só no verso 10, de novo, essa questão da Amônia, que falou da coluna de prata, do estrado de ouro, da cinta de púrpura, o interior revestido com amor. De novo, não dá para esse amor ser só humano. Muitas vezes tem certos irmãos, até de outras denominações, que olham para o livro de Cantares e veem só uma poesia erótica, né, pastor? Só que é impressionante que quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos percebendo que existe algo de profético e além do que simplesmente uma razão humana pode encontrar aqui. Até depois, conforme o livro fala, o amor que é forte como a morte, né, duro como a sepultura. Então, claramente, é algo que reveste a obra, né? O amor está ali no centro. O que seria tudo que nós estamos fazendo aqui sem a graça, sem o amor de Deus? Esse projeto ninguém merecia, né? Por mais que exista a questão das obras, porque nós precisamos lutar e fazer a nossa parte para ter a salvação, inicialmente, nós não teríamos nada se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, conforme João fala na carta dele. Então, de novo, não dá para ser só um amor carnal. Fala uma coisa? Não. Vamos ver o seguinte, né? O livro de Cantares de Salomão é o verdadeiro declarar de amor, tanto do noivo quanto para a noiva, né? E cada um de vocês falou um pouquinho e nos dá o sentimento que o Senhor tem pela igreja, não é isso? Aquilo que Deus tem, aquilo que eu tenho pelo Senhor, aquilo que vocês devem ter. E você falou uma coisa: se não fosse o amor, nós não estaríamos aqui. Para quê? Tanta coisa que nós estamos fazendo, faculdade, uma coisa e outra, e vocês tiraram um tempo de vocês para orarem e entenderem a revelação. Quando você fala que o mundo vê o livro de Cantares de uma outra forma, é porque não tem a revelação. Quem escreveu, quem editou o livro de Cantares foi o próprio Senhor. O amor dele pela igreja. E a igreja, o amor dela pelo próprio Senhor. Amém? Amém. Capítulo 4. Samuel. Amém, pastor. No capítulo 4, vemos alguns trechos, alguns versos que evidenciam bastante essa operação do Espírito, essa presença do Espírito como na pergunta. Sim. E é interessante que no versículo 1 fala justamente daquilo que nós comentamos até mesmo alguns versos atrás, alguns capítulos atrás, que fala que os nossos olhos são como das pombas, mas eu gosto de dizer justamente o que diz logo depois, entre as suas tranças. Fala, as tranças, os nossos cabelos falam justamente dos nossos pensamentos. Mas a nossa visão espiritual vai muito além do que são os nossos próprios pensamentos. É interessante que os nossos olhos estão entre os olhos como as pombas, entre as tranças, porque justamente a revelação que vem do Espírito Santo nós vemos à frente. Ou seja, os nossos pensamentos não podem impedir a operação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo que vai à frente em todas as coisas. É interessante também, como diz no verso 4 também, o teu pescoço é como a torre de Davi.
O pescoço, é interessante, gostaria até de colocar aqui um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, que diz assim: ora vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. É interessante desse verso do pescoço é que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, como diz esse texto em 1 Coríntios. E o cabeça é justamente o nosso Senhor Jesus. O pescoço é justamente a operação do Espírito Santo que faz esse intermédio entre o corpo, entre a igreja e o Senhor Jesus. E por que o verso complementa assim? É como a Torre de Davi. A Torre de Davi era justamente onde ficavam... era o lugar mais alto do castelo, o lugar mais alto, e é justamente onde ficavam todos os armamentos. Ou seja, é interessante, até mesmo das experiências que nós jovens estamos vivendo no Evangelho Sem Fronteiras, em que nós, às vezes, na nossa formação, o louvor vai à frente, mas à frente também do louvor, as nossas almas vêm do louvor, mas quem vai à frente de nós é o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que é justamente que diz assim, essa Torre de Davi é o ponto mais alto, porque é literalmente o Espírito Santo que olha do ponto mais alto e vai à frente na batalha. É justamente na Torre de Davi que tem tudo isso, todas as armas, porque do Espírito Santo é quem vem as nossas armas, os meios de graça, o jejum, a oração. É a partir desse espírito. Interessante também, complementando mais, no verso 7, que diz assim: em ti não há mancha. Nós somos uma igreja que fomos purificados pelo sangue de Jesus. E o Espírito, ele, assim como na contribuição dos irmãos, naquilo que é o zelo, naquilo que o irmão Samuel também comentou sobre a preservação, o Espírito Santo tem esse papel de preservar a sua igreja, de nos tirar toda a mancha. Nós não podemos nos manchar com aquilo que vem do mundo, com aquilo que vem sobre as nossas vidas. Mas assim como o irmão comentou, o Espírito Santo neste momento está nos preservando e de nós, da sua igreja fiel, exala o aroma. Exala aquilo que vem do Espírito Santo. Interessante mais, aquilo que diz também no verso 10 dos bálsamos e especiarias. Fala justamente da operação do Espírito Santo nos dons espirituais, no bálsamo, naquilo que é o perfume, o aroma, o bom cheiro de Cristo sobre as nossas vidas, que só pode ser alcançado pelo Espírito Santo. Amém. Interessante também, no verso 16, no último verso, vento norte, vento sul. Assim como no início, que o Espírito Santo, a rola já fala por todo mundo, é assim que o Espírito Santo nos anuncia ao mundo. Até mesmo que nós iremos anunciar no evento que está por vir, de trombetas e festas, iremos anunciar que o Espírito está anunciando que o Senhor Jesus vem. O Espírito e a igreja dizem vem. Vento norte, vento sul, porque o Senhor nos deu uma missão como igreja fiel. Amém. Ir até os 4 cantos da terra e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Nós não iremos sozinhos, mas iremos com o nosso Espírito Santo. Iremos com o Espírito Santo, vento sul, vento norte, aos 4 cantos da terra, proclamando a mensagem de salvação. Amém. Amém. Nós vamos agora passar para uma segunda parte do nosso programa, que é a questão das crianças. Amém. Mas eu queria deixar aos irmãos uma palavra interessante. Nós tivemos aí brincando, umas 30 palavras, figuras proféticas. E vocês trouxeram cada figura profética abordando um tema. E cada uma figura dessa pode ser uma mensagem, né? E vocês hoje nos deram uma lição de poder entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Glória a Deus. Amém. Qual é a palavra que nós podemos dizer? Ora bem, Senhor Jesus. Tem alguma coisa melhor? Tem alguma coisa melhor na faculdade, no colégio, fora da igreja? Né? Escuridão, você falou de escuridão, né? Escuridão para a gente está lá fora, porque a nossa luz vem do Senhor. Amém. Amém? Nós vamos cantar agora um hino que as crianças cantam e que nós também cantamos. Amém? Amém.
Aleluia. Glória a Jesus. Glorificado ao Senhor. A pergunta número 2, lendo Cantares, capítulo 1, verso 2, faça uma comparação do que está escrito em Efésios, capítulo 5, verso de 18 a 19, e 20 também, né? No que tange a ação do Espírito Santo no meio da igreja, cooperação e benefícios. Nós temos 5 respostas. Temos a Daniele Diógenes de Cabo Frio, que é uma frequentadora assídua nossa. Depois eu vou comentar com os irmãos sobre alguns fatos dela. Abigail Santos, Joaquim Erlanque, Rebeca Martins e Eric, da Igreja de Santos. Vamos ver os vídeos e depois nós vamos comentá-los. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em sonho, o Senhor me explicou a resposta da EBD. Irmãos, eu sonhei que na minha casa estava toda envolvida de plantações de uvas. Eu fui perguntar para minha mãe se eu podia comer aquelas uvas, porque eu vi e estava muito ansiosa para comer aquelas uvas. E ela disse que sim, eu podia comer quando e quanto eu quisesse. E ela também disse que não foi ela nem o meu pai que tinham plantado aquelas uvas. E eu fui comê-las muito feliz e muito alegre. E eu comi bastante uvas. E eu senti aquele sabor da uva, aquele sabor gostoso. E eu também lembrei que as uvas, eu também lembrei que isso é o que o Espírito Santo está operando em nosso meio e no meio de todos. E esse sabor da uva que eu senti, ele era muito gostoso, muito gostoso. E esse é o sabor que o sabor da uva é o que o Espírito Santo nos está dando neste momento. Os irmãos também têm que sentir esse sabor da uva que o Espírito Santo tem nos dado. O mundo, ele não nos dá esse sabor. Ele nos dá o sabor da doença, o sabor da enfermidade. Ele nos dá o sabor de muito mais coisas. Mas o Espírito Santo, ele nos dá esse sabor da uva para nós estarmos felizes, alegres de estar com ele. A paz do Senhor Jesus. Cheio do Espírito Santo, vivemos uma experiência de louvor que nos afasta das contendas e nos dá motivo para louvar, porque melhor é o amor de Deus do que o vinho. A paz do Senhor Jesus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nosso coração transborda do Espírito em louvores. E quando a gente canta louvores, entoa o nome do Senhor, tudo aquilo que não agrada o Senhor, que é ruim, que favorece o inimigo, cai por terra. E isso é muito bom para nós que somos servos do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Vivemos uma experiência de louvor. De louvor. Que nos afasta. Tira nós da falta. Das coisas ruins. Das coisas ruins. E nos dá motivos de gratidão. A Deus. Porque melhor é o seu amor. Porque melhor é o seu amor do que o vinho. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. O Senhor Jesus fala para nós não nos embriagar com vinho, as coisas do mundo, desse mundo. Jesus é muito melhor do que o vinho e nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E isso nos dá gratidão para servir a Ele. O texto diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando
e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 a 20. A paz de Jesus. Vamos lá. Amém. Daniele, quem vai comentar sobre a Daniele? Tá uma briga aqui para comentar. Eu vou comentar sobre a Daniele. Pode falar. É muito interessante o sonho da irmã, porque a gente vê como está ligado à doutrina da palavra, né? Porque ela fala que o gosto da uva era puro, né? Então a gente entende o quê? Que não tinha um sabor misturado com mais nada. Então a gente vê que a palavra, ela fala justamente dessa separação, não é? Porque aquilo que é do Senhor não se mistura com mais nada. O que vem do Senhor é puro, o que vem do Senhor é santo. E eu achei muito interessante ela ter falado isso, até porque também na palavra nós temos, né? Quando o Senhor fala dos pães asmos, né? Que não tem fermento, não tem mistura. Então ali essas uvas, a gente entende que é a mesma coisa, não tem mistura nenhuma. É o suco puro, né? O sabor puro. E ela fala que aquela vinha, aquelas uvas não foram plantadas pelos pais. E por quê? Porque o que vem do Senhor não pode vir de nós. A gente recebe aquilo que vem do Senhor, não é? E eu achei muito interessante também que ela fala que no sonho falavam para ela, você pode comer quando você quiser e o quanto você quiser, porque o Espírito ele abunda, não é? O que vem do Senhor ele é abundante. E o Senhor não tem só um pouquinho pra gente, um pouquinho da alegria do Espírito, um pouquinho da alegria da salvação. Não, é abundante. Glória a Deus. Então, esse sonho dela é maravilhoso, porque ela já experimentou tudo aquilo que o Senhor quer transbordar em nós, que o Senhor quer transbordar o Espírito Santo dele em nós. Tem até uma passagem em Romanos 15, 13 que fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é? Então é isso que faz com que ela fique tão maravilhada e queira contar, né? Porque a alegria do Senhor transborda em nós, e é isso que faz a gente cantar, né? Tem até o louvor, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, né? Amém. E a gente, quando a gente adora em espírito e em verdade. A gente não pode louvar se não for pelo Espírito Santo, né? Tem uma outra passagem até que fala sobre isso lá em João 4, 23, porque a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Amém. E para lembrar da Daniele, há alguns programas atrás, ela fez um estudo sobre salvação. Ela fez um quadro, né? Ela falou sobre um quadro. Na segunda participação, não sei se os irmãos conseguem lembrar dela, ela enfatiza assim, irmãos. Ela batia na mesa e falava irmãos, e o comentário nosso, quem não aceitaria Jesus com ela? Já é uma evangelista. E agora nós vemos o progresso espiritual dela com o sonho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Abigail e Joaquim. Quem vai falar? Você, Samuel? Vou falar sobre os dois. É interessante como, até mesmo como a irmã comentou, e até mesmo que os irmãos os nossos pequenos, as nossas crianças estão chegando naquilo que é o entendimento do louvor. O louvor é a expressão da alma remida. Glória a Deus. Como o Joaquim e até mesmo a Abigail disse, o louvor ele tem esse papel justamente de impedir que tudo que venha de fora venha nos atingir, porque o louvor liberta. O louvor ele impede com que tudo venha sobre nós. Eu falo por experiência própria, porque eu sou instrumentista da casa do Senhor, e o louvor é onde nós temos muitas experiências. No louvor, em momentos de dificuldade, em momentos que nós estamos nervosos com alguma prova, principalmente nós jovens, o louvor, ele nos acalma, ele liberta. Qualquer coisa que possa vir sobre as nossas vidas, ele tem esse papel justamente também de preservar. Sim. Então, é impressionante como as nossas crianças estão alcançando esse entendimento, até mesmo como a Daniela também alcançou. Que não apenas buscando um sonho, não apenas chegando nesse entendimento nos sonhos, mas também como o Senhor tem operado no louvor. Amém. Sobre Rebeca. Então, pastor. Eu só queria que vocês fossem um pouquinho mais em cima da criança, né? Sim, amém. Só um breve comentário. Eu costumo cantar louvor enquanto faço prova. Mas voltando para a contribuição. Então, tem até um Salmo 8 que fala, né, que das crianças suscitaste a força. Então, o Senhor tem suscitado força dos nossos pequenos. E a Rebeca, ela chegou a falar sobre ser cheio do Espírito. Sim. Nessa obra não podemos ser vazios do Espírito. Se esse amor é algo que está além da razão, além do carnal, tem que ser um amor que seja abundante, cheio dos nossos corações.
E também é interessante que ela ressaltou também aquela expressão que é dita no primeiro capítulo, que o amor é melhor do que o vinho. Tem até a passagem em Provérbios 23, 30 que fala: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho enquanto se mostra vermelho, quando resplandece no copo se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e teu coração falar perversidade. Serás como que dorme no meio do mar, como que dorme no topo do mastro. Por isso que não pode ser carnal, tem que ser além, tem que transcender. Isso. E também tem até Provérbios 31, que fala que não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos aflitos. Como dá para nós lidarmos com essas coisas do mundo, nós compactuarmos com isso e sermos cheios do Espírito Santo? Não há essa compactuação, como Jesus fala em Mateus, que não dá para servir a dois senhores. Ou é essa bebida racional que está presa à razão, ou esse amor que reveste e nos enche do Espírito Santo. Amém. Eric, para finalizar, né? Glória a Deus pela contribuição do adolescente Eric, que também chegou a falar do início do capítulo 1, do amor que é melhor que o vinho, porque como nós já discutimos aqui, o amor do homem, o amor do mundo, ele nem se compara ao amor profético do Senhor, que transcende a eternidade, do Espírito Santo. E o adolescente também conta a importância do Espírito Santo na igreja, no culto. A gente não quer se reunir com o culto e quer que o Espírito Santo opere cada vez mais, através de dons espirituais, através de louvores, porque nós somos dependentes da operação do Espírito Santo. Quando chegamos no culto profético, não é o homem que está à frente, não é a nossa razão, mas é o Espírito Santo. E esse amor, que é melhor que o vinho, que une a igreja, esse amor que une a igreja, e porque nós amamos o Senhor, porque primeiro Ele nos amou. Isso aqui, como o Samuel falou, é importante também, parte do louvor, que é a expressão da alma remida. Como diz também no livro de Filipenses, capítulo 4, que ele traz o conselho para não estarmos inquietos por coisa alguma, mas antes estar diante de Deus pela oração, súplica, e ele termina com a ação de graça. Porque com a ação de graça, a paz de Deus, que excede todo saber, todo entendimento da razão do homem, a paz do Senhor, ela irá morar em nossos corações. E assim, o amor do nosso Pai, o amor de Deus, vai fazer com que trilhemos a caminhada até a volta do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa. Existem alguns avisos que nós vamos dar. O de sempre, que é pedir a todos para gravarem os seus vídeos com o celular na posição deitada, não é? Pedir a todos que se inscrevam no canal. Vocês têm um trabalho para fazer nas igrejas de vocês na região, tá? Lembrando também que vocês devem falar e apresentar aquele QR Code que nós estamos fazendo desde domingo retrasado. Nós temos também trombetas e festas, que está chegando. Todo esse trabalho que vocês estão fazendo de evangelização é para esse programa Trombetas e Festas. Pedir a todos que sigam nos nossos canais, nas nossas redes, YouTube, até agora no TikTok, né? Nosso culto agora à noite às 19 horas e às 20 horas nosso culto no YouTube. Amém? Amém. Amém. Queria agradecer a vocês por terem vindo, se deslocado lá de Niterói para vir para cá. Isabelle, Samuel, Vitor. Isso. Voltem sempre. O convite está extenso a todos da região, tá? Amém. E eu queria, Isabelle, que você fizesse um convite aos jovens da tua região, né? Niterói, São Gonçalo, toda a cara, até a Daniele lá em Cabo Frio. Amém. Nós convidamos a todos os jovens das regiões São Gonçalo, região Niterói, também ali a região litorânea, não é? Que vocês participem, né, desse programa, porque ele é uma bênção, tem edificado muito a nossa vida, a gente aprende bastante, e falem com os pastores de vocês que eles entram em contato com o pastor Ismael e vocês podem participar desse momento aqui, porque ele edifica muito a nossa vida. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, até domingo, se Deus quiser, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor.